Bom dia, amor. Tá atrasada, perdi a hora. Ui. Bom dia. Hoje você conseguiu entrar, né? Facinho. Vamos tomar café juntos? Snoopy, Charlie Brown, um monte de coraçãozinho. Tem que desacelerar a mente, que eu vim correndo. Você, eu e o Rei Salomão. Cá entre nós. Vamos? Bom dia. Muito bom, quentinho de manhã. Então, hoje é o 110º dia que nós estamos lendo juntos o livro de Eclesiastes. Estamos começando o capítulo 6. E eu resolvi juntar o verso 1 e o 2, que o verso 1 é uma linha só e tinha muito a ver com o verso 2. O verso 1, ele fala assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa muito sobre os homens. E aí qual é o mal? Está no verso 2. Então eu juntei o verso 1 com o verso 2. Tá? Então, bom dia. Vamos começar aqui com o nosso encontro com o Rei Salomão. A leitura é sempre atual, sempre muito humana, nos ensinando muito, muito, muito. Né? Então, vamos ao texto. Vou ler o verso 1 e o verso 2. Diz assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa muito sobre os homens. Esse é o verso 1. E o verso 2 ele explica qual é esse mal. O homem a quem deu Deus... Devagar. Bom dia, Iná. Maria. Bom dia. Tô lendo... Você que entrou agora, tô lendo o verso 1 e o 2 do capítulo 6. Vou ler de novo. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. Esse é o verso 1. Aí eu resolvi ler o 2 para a gente saber qual é esse mal. O homem a quem Deus dá riquezas, bens e honra, de modo que nada lhe falte de tudo quanto deseja. Deus dá tudo para nós. Mas Deus não lhe concede poder para desfrutar disso. Então, Deus dá tudo, mas não nos dá poder para desfrutar desse tudo. Porque o outro o faz em seu lugar. Também isso é vaidade e grande sofrimento. Ele está falando dele mesmo, claro, né? Que ele teve tudo e que ele vê que ele não vai conseguir desfrutar de tudo o que ele tem. E que outras pessoas vão desfrutar no lugar dele. Isso é o Salomão falando dele. Então, ele hoje está falando de um mal que talvez seja o mal mais silencioso de todos. É o de ter tudo que a gente desejou, tudo, e ainda assim se sentir vazio. Um vazio que não se explica. Então, você tem tudo que você desejou, mas se sente vazio. Bem comum isso. Então, esse é o mal debaixo do sol, que o Salomão está falando. É um sofrimento de quem alcança o topo, o máximo do máximo de tudo que ele podia imaginar, e aí se dá conta que lá também não é o lugar, é uma miragem. Que lá também é tudo fumaça, como ele diz nos outros capítulos. Obrigado pelos coraçõezinhos e pelos foguinhos, manda mais. Tem que escrever nos comentários qualquer palavra. Escreve viva, escreve eu, escreve sim, qualquer palavra, que quanto mais comentários, mais o Instagram divulga a live. A gente vai descobrindo essas coisas. Então, na linguagem do Hellinger, esse verso
O que ele está falando? Por que a gente tem tudo e não desfruta? Porque tem uma lealdade invisível aí. Então a pessoa não se permite o prazer, não se permite a alegria, não se permite a prosperidade, porque em algum lugar do sistema alguém não pôde viver isso. Então a pessoa não se permite. É um amor cego que, ao não se permitir, está tentando compensar algo que não foi resolvido lá atrás, os nossos pais ou nossos ancestrais. E aí a pessoa recusa a abundância. Hellinger diz assim: a felicidade só é perigosa quando a gente acredita que ela fere alguém. A felicidade só é perigosa quando acreditamos que ela fere alguém. Então, uma vez atendi várias vezes, já falei desse meu personagem aqui, desse meu cliente. Daqui a pouco ele vai brigar comigo, de tanto que eu falo dele. Ele é um diretor de empresa, já falei disso. Ele super bem sucedido, tá no topo. Trabalha, sei lá, 20 horas por dia, uma loucura. Mal dorme. E ele se sente muito culpado pelas 5, 6 horas que ele dorme por dia, né? Claro, qual é a história dele? Teve um pai que era operário e que morreu muito jovem de cansaço, de exaustão. Incrível, né? E o filho, esse diretor, sem perceber, internamente ele está dizendo: eu continuo o trabalho por você, papai. Então eu trabalho por você, papai. Ou como você, papai. Ou no seu lugar, papai. São frases inconscientes. É um amor infantil, porque a gente não consegue fazer isso por ninguém, né? Mas é o que a gente diz. E no caso desse meu empresário, ele precisou de um tempo para honrar o pai, honrar a história desse pai, o tanto que esse pai trabalhou para que ele pudesse ter uma educação de universidade paga, né? Mas que agora ele podia se receber o que o pai se sacrificou para que ele pudesse ter uma educação boa. Então agora ele pode receber isso que o pai deu para ele e desfrutar desse legado que o pai deixou para ele, né? Com leveza, né? Isso foi um trabalho lindo, né? Então, o Hellinger dizia a respeito do descanso: é uma forma de honrar quem já carregou o peso. Quando a gente descansa, a gente também carregou o peso, mas parece que não é suficiente, né? Estamos honrando quem já carregou antes de nós, né? Tem aquela minha outra cliente que eu também já comentei aqui, que tudo chegava nela, mas não ficava. Tudo. Sinto muito aqui. Deixa eu tomar um golinho. Tudo na vida dela chegava. O dinheiro chegava, ela conseguia contratos. Ela era designer, publicitário. Na época que não tinha inteligência artificial. Ou não sei. Ela trabalhava numa agência, então ela recebia trabalhos, ela era freelancer. Ela não era empregada full time, mas recebia trabalhos com grandes salários. O dinheiro sumia da mão dela. Quando aparecia um amor na vida dela, também aparecia, era maravilhoso, durava nada. Uma semana, acabou. Milhões de oportunidades chegavam e ela não completava, né? As coisas não iam. Na constelação, na vida dela, a mãe dela passou a guerra. E na guerra, claro, não tinha comida, era bem difícil, não tinha nada, não tinha recurso, não tinha comida, não tinha casa, era muito instável, tudo era muito perigoso. Então a mãe passou isso para ela, mesmo que ela tenha nascido depois da guerra. Tudo pouco já é bom, já ter um pão para comer por dia já era maravilhoso, né?
E ela, por amor a essa mãe, ela dentro dela tinha um mandato que ela não podia ter mais do que a mãe. Igual, quer dizer, igual não, porque lá o meu outro paciente, ele queria devolver ao pai, né? Tirar a exaustão do pai dele trabalhando muito mais do que o pai. Sendo igual, né? Mas aqui ela não queria ter mais do que a mãe. E, de novo, né? Honrar esse destino dessa mãe que sobreviveu à guerra e que com pouco que ela tinha conseguiu trazer essa filha ao mundo, né? O que essa filha precisava fazer? Ela precisava aceitar essa vida que a mãe tinha dado a ela. Aceitar, tomar, como diz o Hellinger. E ela pode, né, fazer muito. Foi um trabalho lindo. Tomar a mãe sempre nos libera para a prosperidade. Para o trabalho, para o sucesso, a prosperidade, vem da energia materna. Quem nos leva para a vida é o pai, mas a saúde, o sucesso, a prosperidade, vem da energia materna. Então, Hellinger diz assim: a abundância só flui quando o amor deixa de ser compensação e volta a ser movimento. Vamos entender isso. Quando o amor deixa de ser compensação e volta a ser movimento. Então, os dois casos que eu contei aqui, tanto o diretor da empresa como essa designer, eles estavam compensando algo dos pais. Então, meu pai morreu de exaustão, jovem. Jovem para os nossos padrões. Acho que na época, 50 anos, não era jovem, mas enfim. Morreu de exaustão, de tanto trabalhar, de querer ver esse filho terminar a faculdade. A mãe da designer sobreviveu à guerra com migalhas e ela, por lealdade, ela estava compensando, fazendo igual, tanto ele como ela, para não achando que assim estava honrando a mãe, mas não estava. Honrar a mãe, honrar o pai, nos dois casos, era aceitar o que eles tinham dado para os dois, aceitar a vida que tinha chegado até eles e fazer algo de bom com isso, fazer algo de melhor com isso. E aí isso se torna movimento, né? Então, tanto Salomão como Hellinger se encontram aqui, né? Os dois falam da incapacidade de desfrutar como uma forma de lealdade. Tenho tudo, mas não sou capaz de desfrutar por lealdade. E da liberação que chega quando a gente honra, quando a gente recebe, quando o amor dentro da gente amadurece, né? Muito bonito isso. E eu trouxe de filósofos, eu trouxe o Erich Fromm, que é bem próximo da gente, ele faleceu em 1980, e ele diz assim: o homem moderno possui tudo, mas perdeu a si mesmo. Isso é uma verdade, porque a gente nunca teve tanto, nunca se produziu tanto. A China tem 1,5 bilhão de habitantes e produz tudo que você usa. Se você olhar, tem um pezinho lá na China. Se não é a roupa, é a linha. Se não é a linha, é o zíper. Fora alimentos, eu estou usando produtos, né? Então, é uma ilusão de abundância, né? É o que Erich Fromm dizia, né? A gente acha que quanto mais a gente tem, mais a gente é. E não é nada disso, né? A gente descobre que não é nada disso. Então, Salomão viu isso de uma forma muito poética. Ele viu isso, ele disse o seguinte, que as riquezas pesam quando elas não são compartilhadas com o coração. Não adianta ter riqueza se eu não usufruir dela, se eu não compartilhar essa riqueza, né? Outro maravilhoso é o Zygmunt Bauman, que também é recente, 2017 ele faleceu. Ele fala do vazio e ele fala da modernidade líquida. Eu já falei dele aqui várias vezes. Então, nada permanece tempo suficiente para que tenha sentido, nem as relações, né?
Eu falo sempre que eu tenho uma neta de 14 anos e ela, não, a outra neta mais velha dizia assim para mim, não, a outra, que agora tá com 20, 21, mas quando ela tinha 16, 17, ela dizia, não, fui na festa e fiquei com 8 meninos. O que assim, ficou com 8 meninos? Ah, vovó, beijei 8 meninos. Isso é ficar. Então, não ficou com ninguém. Não teve nada. O que ela teve? Nada. Teve um número. Não teve uma experiência de uma relação, de uma convivência, de uma troca. Não teve. Então, acumulou, mas não experiência, né? Então, é como se ela estivesse colecionando, ou todos os jovens colecionando conchas vazias, né? São lindas, mas são ocas, né? E no filme, Bauman diz o seguinte: a leveza sem raiz, sem enraizamento, é apenas dispersão. É jogar o tempo de vida fora. Salomão diz assim, de que vale muito se a alma ainda sente falta. É que o Salomão está dizendo assim, o que vale ter tudo isso se a minha alma não está satisfeita, não está completa, ainda está sentindo falta. Temos que pensar nessa modernidade líquida, né? Onde tudo não faz sentido nenhum, nada fica, passa embora. Né? Não tem uma relação, porque a gente vive de relações. Nada é muito profundo, dá uma sensação de vazio mesmo, a alma não traz satisfação. Né? Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, coloca na boca do personagem dele essa frase: viver é muito perigoso e é bonito também. Bom dia, Irene. Viver é muito perigoso, mas é bonito também. Então esse personagem, Riobaldo, ele tinha tudo que o sertão podia oferecer para ele. Ele tinha coragem, ele tinha o amor, ele tinha poder, mas ele carregava dentro dele a dúvida, mas e se tudo isso for só vaidade, né? Mas aí, se o Salomão pudesse responder para Guimarães Rosa, ele diria assim, ou para esse personagem, né? Mas é uma vaidade da alma. Né? Presta atenção nisso. E eu trouxe a Clarice Lispector, a querida, a minha querida pelo menos, no livro dela, A Descoberta do Mundo. Ela diz uma frase maravilhosa, ela diz assim, o que me sustenta é o prazer de estar viva. Ontem eu assisti uma palestra do João Garriga, meu amigo, parceiro, mais de 30 anos, faz tempo, 1980 e pouco, faz tempo. Mas ele falava assim, que perguntaram para ele num workshop, ele estava num exercício de 3, e aí chegou na vez dele, o que dá prazer na vida dele? E aí ele respondeu assim, o que me traz prazer é a hora de deitar o corpo na cama. Ai, que delícia! E também a hora de acordar. Eu achei muito lindo, muito poético, né? O prazer de estar vivo. Claro que ontem, quando eu fui dormir, eu senti, ai, que delícia poder deitar. Talvez esse seja o antídoto, né? Ter o prazer nas pequenas coisas. Não aquele prazer que foge, que tem um líquido, né? Mas o prazer de existir. Mesmo quando a gente não sabe nada, o que vai acontecer depois, né? Tem um filme chamado A Grande Beleza. Conta a vida de um escritor que já teve absolutamente tudo. E aí ele percebe, é um filme italiano, que nada mais faz sentido na vida dele. Muito bom esse filme, recomendo também. Que a Roma dourada, maravilhosa, não tem mais graça. As festas que ele vai, tudo igual, né? As conversas são artificiais. De repente tudo, ele não faz nada mais. Que vazio, não tenho nada aqui, né?
Daí ele encontra uma freira, uma freira idosa, e que fala para ele assim: a raiz é importante, se conecta com as suas raízes. E aí ele se dá conta que a beleza não está naquilo que está brilhando, mas naquilo que permanece. O que permanece? As nossas raízes, silenciosas dentro de nós. Salomão talvez pudesse dizer para esse filme que quem não cria raízes no coração perde o sabor da vida, ainda que tenha todos esses frutos que Deus nos deu. Bonito, né? Então a minha pergunta para hoje tem alguma parte da sua vida que está prontinha para ser vivida, mas que você não se permite ainda desfrutar? Vamos pensar juntos? Tem alguma coisa que você ainda não se permite desfrutar? É para pensar. No meu sistema tem, não sei no seu, tem alguém no seu sistema que não pôde viver, né? Que não pôde ter abundância, e a quem você é fiel, a dor dessa pessoa? Isso é para mim. Estou sendo fiel aos meus pais, meus avós, ancestrais. Será que eu tenho uma frase dentro de mim onde eu digo que eu não posso ser mais feliz que eles? Não, eu honro eles muito. E eu acho que eu sou mais feliz que eles. Bom dia, Gil. Bom dia. Então vamos repetir, vamos nos dizer aqui em voz alta: eu me autorizo a viver aquilo que chegou até mim. Eu me autorizo a viver aquilo que chegou até mim. Porque desfrutar também é um ato de amor. Desfrutar também é um ato de amor, não é? Vamos para a nossa meditação final? Então vamos soltar o ar, fechar os olhos. Imagina que você está caminhando por um grande salão, desses salões antigos. Não sei se vocês já visitaram algum castelo. Tem aquelas janelas altas. Se não visitaram, viram num filme. Janelas altas, aquele salão grande, que eram salões de baile gigantes. Mas aqui não é um salão de baile. Aqui tem uma mesa grande, farta, coberta de flores, uma mesa bonita, posta. Tem frutas, tem aquele pão quentinho, crocante. Tem várias comidas, farta, né? Em volta da mesa tem várias cadeiras, as cadeiras ainda estão vazias. E à medida que você vai chegando perto da mesa, você vai percebendo que tem pessoas, figuras sentadas. São seus ancestrais que estão sentados à mesa. E todos eles estão sorrindo para você. Alguns choram. Alguns choram, mas a maioria sorri para você. E você sente o peso dos séculos de vida, mas também a ternura que vem deles, o amor que vem de todos os seus ancestrais até você. E aí uma das pessoas, que é uma mulher mais velha, se levanta, vem até você, segura suas mãos e diz com voz muito calma: nós já vivemos o bastante. Agora é a tua vez de ser feliz. Recebe essa frase. Você senta nessa mesa com seus ancestrais. Pega aquele pão crocante, parte o pão, sai aquele cheirinho de pão fresco. Pão simples, mas sagrado. E aí você entende que o Salomão quis dizer que a verdadeira riqueza só está no momento presente, nesse momento agora que nós estamos vivendo. Então, respira, diz assim: eu aceito a porção que me foi dada e nela encontro o meu contentamento. Eu aceito a porção que me foi dada e nela encontro o meu contentamento. Então, nos versos de hoje a gente
Salomão está nos mostrando que um homem que tem tudo, mas que não desfruta, quando ele está lamentando, ele não está lamentando a riqueza, ele está lamentando esse desencontro entre aquilo que ele tem e aquilo que ele é internamente, né? É a desordem do amor, segundo Hellinger. Então, tanto Hellinger como Salomão estão nos lembrando que não é o ter muito que nos preenche, né? É o vínculo que nos sustenta, o vínculo que a gente forma com as pessoas à nossa volta, o vínculo com os nossos pais, irmãos, primos, tios, o vínculo com os nossos antepassados, avós, bisavós, né? Então, o sagrado não está naquilo que a gente tem, mas a forma que a gente usa aquilo que tem, né? É isso por hoje. Amanhã a gente segue com Salomão pra gente descobrir. Amanhã não, segunda-feira, que hoje é sexta-feira. Nossa, acabou a semana muito rápido. Então, segunda-feira a gente segue com Salomão. O que acontece com o desejo humano quando ele se estende para além da alma? Quando mais começa a ser demais. Então é isso por hoje, queridos. Tenham um fim de semana maravilhoso. Lembra que o sagrado está na forma que a gente habita aquilo que a gente tem. Fim de semana de muito desfrute. Nos vemos na segunda-feira.